considere o sólido determinado por um cone circular reto de raio R e altura R. Presta atenção, porque ele vai, já para complicar, ele não vai desenhar para você, que nem bancas como a VUNESP costumam fazer, né? Aqui não, ele vai descrever, e ainda vai descrever de um jeito que vai dar o gabarito errado. Mas eu quero que vocês vejam comigo para ver, ó, porque posso ter, eu tentei fazer essa questão várias vezes de ontem para hoje. E eu não vejo como isso aqui pode ser desenhado do jeito que dá certo, com gabarito. Então, vamos lá. Considere o sólido determinado por um cone circular reto de raio R e altura R. Imaginou? Quem foi que vai desenhar? E o cilindro, ó, considere o sólido determinado por um cone circular reto de R e o cilindro de raio R e altura R. E tem a descrição para essa questão de ser anulada, não é só trocar gabarito, não. Porque essa descrição aqui, para mim, ela leva ao engano, e a não ser que o aluno soubesse de antemão um nome que não é usado quase nem formalmente, e não se vê em ensino médio, praticamente, e ainda aqui está usado em desacordo com as fontes. Não sei se ela está errado, mas está em desacordo com todas as fontes que eu encontrei na internet até agora. Vamos lá. Então, é um sólido que é determinado por um cone circular reto de raio R altura R e o cilindro de raio R altura R, de modo que o vértice do cone seja o centro da base superior do cilindro. Vou desenhar isso aqui, vai ficar mais claro. E que a base do cone coincida com a base do cilindro. Tal figura é chamada de anticlepsidra. Será? Procura depois na internet, no Google, anticlepsidra. Não vai ser igual. Na verdade, o que desenhou aqui, e ainda mal explicado, é a meia anticlepsidra. Ele fatiou lá no meio e ainda não explicou que essa parte, que é a do cone, ela é removida para ficar anticlepsidra. Para ter uma noção, clepsidra é a ampulheta. Sabe aquela ampulheta de filme egípcio antigo? Aquilo é a clepsidra. É um cone para baixo e um cone para cima conectado no meio, onde a areia do tempo cai. A anticlepsidra é como se colocasse a ampulheta dentro de um cilindro, uma latinha do tamanho dela, e tirasse a ampulheta e ficasse com o que sobra. Isso é a anticlepsidra. Mas do jeito que ele está desenhando aqui, ele fez uma meia anticlepsidra e ainda mesmo assim não explicou que tem que ser removido o cone. Ele falou que ela é formada pelo cone e pelo cilindro, que parece que tem os dois ali concretos. Mas não, o cilindro tem que, para dar certo essa questão, realmente eu tinha que remover o cone de dentro do cilindro e ficar com o que sobra. Então, para mim, já tinha que ser anulado por aí. Não está claro isso. O aluno, para mim, não é obrigado a saber que é anticlepsidra, e mesmo que ele soubesse, ele ia ver com um cilindro retirado, uma ampulheta, e o que desenha aqui é uma metade dela só. Tá? Metade de baixo, digamos assim. Considere ainda que uma semi-esfera, continua agora, semi-esfera de raio R é colocada lado a lado com a anticlepsidra. Eu não concordo completamente. Eu encontrei fontes que diziam que, como é um nome informal pouco usado, poderia se considerar essa meia anticlepsidra tradicional como uma anticlepsidra também. Mas se o nome é tão informal, então não deveria estar aqui causando ambiguidade na questão. Então, de qualquer jeito, a questão não se salva. Então, agora eu vou colocar uma semi-esfera de raio R lado a lado com a anticlepsidra, de modo que a sua circunferência máxima, que é a base, você fatiou uma esfera no meio, então colocou de cabeça para baixo, com a base fatiada para baixo, né, que é a circunferência máxima, se apoie no mesmo plano que o da anticlepsidra. Ponto. Vou parar por aqui. Vamos desenhar isso? Vamos. Para vocês entenderem, porque senão se eu ficar boiando aqui, não vou nem prestar atenção no resto, que complica mais. Vamos lá, ó. Eu vou fazer um cone. Não, primeiro eu vou fazer um cilindro de raio R e altura R. Então, peraí. Ele tem que ser larguinho aqui, ó. Mais largo do que alto, né? Mais comprido do que alto. Por quê? A altura é R e o raio da base é R. Então, ó, e R, e essa altura é R, né? E aqui tem mais um R. Então, a largura aqui é o dobro da altura, porque o raio da base é R, né? De raio R e altura é R. Ah, isso aqui você fez um retângulo, professor, eu sei, mas se nem você desenhar no geometria espacial, você faz um retângulo primeiro, depois você faz um olho de gato aqui, para dar uma circunferência e perspectiva, faz em cima também, deixa em linha contínua o que você enxerga em primeiro plano,
tracejado o que está em segundo plano. Está aí o cilindro de raio R e altura R. Agora veja que o cone, ele tem raio R e altura R também. E ele fala, vamos ler aqui de novo, ó. O vértice do cone seja o centro da base superior, isso vai fazer diferença, do cilindro. Então, o vértice do cone vai ter aqui o centro da base superior do cilindro. E a base conhecida com a base do cilindro. Então, vamos fazer aqui. E a base dele coincidiu com a base do cilindro e o topo com a base superior do cilindro. Estou desenhando o que ele falou. Que tem a altura do cone, que vai ser R também, e a sua base também é R. Então, o desenho bateu perfeito, não fez nenhum problema aqui na descrição do desenho. Tá? Essa linha que seria lá dentro, né? Então, vou fazer assim, que está dentro do cilindro, né? Esse cone. Beleza? Então, aqui você começa a ver, ele chama isso aqui de anticlepsidra, mas na verdade, vamos desenhar aqui a anticlepsidra. Se você procurar na internet, você vai encontrar isso aqui, ó. Um cone de cabeça para baixo, um cone de cabeça para cima. E isso aqui, só o que eu desenhei até o momento, é a clepsidra, não é a anticlepsidra. Isso aqui, ó, é a ampulheta. Isso é chamado de clepsidra. A anticlepsidra é você colocar isso aqui dentro de inscrito em um cilindro, e remover, isso aí não falou, e remover a clepsidra. Então, você acaba ficando só com essa parte daqui, ó. Essa aqui, some, e você remove o cone aqui de dentro, ficando só com esse pedaço aqui. E o cone é removido, isso aqui fica vazio. Do jeito que ele desenhou aqui, o cone parece que está lá. Isso faz diferença para a questão. Então, para mim, a questão já tinha que ser anulada. Por quê? Mesmo que você aceite que a anticlepsidra pode ser a meia, né? Que ele pegou e fez só essa fatia de baixo. Tá vendo que o desenho é essa aqui, ó? Ele não avisou que era para remover, que a anticlepsidra é você removendo o cone de dentro do cilindro e ficando com o que resta. E sem isso não dá para resolver a questão. Tá? Então observe que a altura de uma anticlepsidra normal, ela é 2R. Ele pegou só meia anticlepsidra, de acordo com as fontes. Mesmo que isso aqui pode ser aceito também com anticlepsidra, o que aí gera uma ambiguidade, para mim piora a situação, ainda assim ele não afirma em nenhum momento que para ficar anticlepsidra você tem que tirar o cone e pensar que ficou só preenchido de concreto, de volume. Isso aqui, essa parte do cone ficou oca. Essa parte do cone fica oca. Tá? Beleza. Esse é o desenho que eu vou usar nessa questão. Ah, só que ele... Tá, vou colocar aqui. E, tá? Então, essa aqui é a anticlepsidra que foi que eu encontrei na internet. Que eu mesmo fiquei na dúvida. Depois você pesquisa aí no Google. É esse valor aqui, você vai ver que só está pintado essa parte de fora, porque ele remove esses dois cones, né? Os dois cones são a clepsidra. A anticlepsidra é o que falta para preencher é o que está dentro do cilindro e fora da ampulheta. E aí ao lado aqui, ó, agora isso aqui piora, porque isso aqui que faz o gabarito não bater. O gabarito, de acordo com o desenho dele, que eu vou fazer agora, o gabarito tinha que ser D. E o oficial, pelo que eu vi, eu não sei que eu não tenho com definitivo, mas acho que eu tô. Acho que ninguém trocou recurso, porque essa questão acho que poucos foram atrás de fazer. É C, né? Mas do jeito que ele desenhou, é D. O caso que aí é bem comum usar o Cavalieri, que eu vou explicar agora, para esse desenho, mas é com a esfera desenhada de outro jeito, ó. Ou você tinha que inverter e pegar a parte de cima da anticlepsidra, ou você tem que fazer a esfera, porque do jeito que ele desenhou a esfera invertida que ele fez aqui, ó. Vamos ler de novo?
Considere ainda que uma semi-esfera de raio R é colocada ao lado da anticlepsidra, de modo que a sua circunferência máxima se apoie no mesmo plano. Então vamos lá. Eu vou prolongar isso aqui, ó, e vou fazer. E ela tem raio R, é uma semi-esfera de raio R, então vai ficar com essa mesmo comprimento, mais ou menos aqui. Então aqui também vai até aqui, ó. E eu vou fazer com que, ó, que ele fala, ó, lê comigo. De modo que sua circunferência máxima, que é essa aqui, ó, essa circunferência máxima, que é essa da onde se fatiou, né, que tem uma circunferência que é aqui, ó. Por que chama circunferência máxima? Porque qualquer circunferência que você pega aqui no meio do caminho, ela vai ficando menorzinha, ó, tá vendo? Então, essa aqui é a circunferência máxima. E como ela tem raio R, você tem que aqui, ó, se pegar o centro dela até o topo é R, coincide com essa altura aqui é R e aqui é R. Tá? E aí eu fiz do jeito que ele desenhou, né? Se imaginar aqui que eu tenho uma mesa, eles estão apoiados, os dois, a circunferência máxima se apoia no mesmo plano que o da anticlepsidra. Fechou? Então, beleza. Esse aqui eu vou usar como base para todo o resto da questão. Ctrl C, Ctrl V. Aqui. Vamos continuar lendo. Então, isso tudo foi para você entender o primeiro parágrafo. Olha o nível da questão, ainda errada. Mata qualquer um, né? Estraga o vestibular de qualquer aluno. Quem ficou preso aqui nessa teia de aranha acabou sendo devorado pela aranha, né? Que é esse monstro que fizeram aqui para só devorar aluno, porque é só uma armadilha essa questão. O princípio de Cavalieri afirma, tá? Você não tem que saber o Cavalieri, mas não tem que reclamar aqui também porque ele está explicando qual é. Então, pelo que ele explica, você é capaz, um aluno de ensino médio deveria ser capaz de entender. O problema não é o princípio Cavalieri. Afirma, se dois sólidos são tais que todo plano secante a eles, paralelo a um plano dado, determina no sólido secções cuja razão é constante, então a razão entre os volumes desses sólidos é a mesma constante. O que ele está dizendo? Que se eu fatiar isso aqui, ó, passar uma faca aqui, ó, e cortar, e as áreas que aparecerem, né, fatiar paralela à mesa, assim, ó, fazer passar a faca aqui e aqui, né? Se eu fatiar os dois na mesma altura, que é essa esfera e essa anticlepsidra, segundo ele, anticlepsidra, e houver uma proporção entre as áreas dessas fatias, quando eu faço fatia, eu vejo uma área, né? E houver uma razão de proporção entre elas, a razão entre os volumes das duas figuras vai ser a mesma. Então, por exemplo, se eu fatiar aqui na mesma altura, e a área que eu encontrar aqui é o dobro da que eu encontrar aqui, é porque o volume daqui é o dobro desse. Se der o triplo, é porque o volume é o triplo. Se der uma área que é um terço, o volume é um terço. Se a área der igual, é porque é igual. Se não der proporção, é porque não há essa proporção. Entre os volumes não se pode afirmar nada, só vai falar que é diferente. Né? Se não houver uma razão. Fechou? Então, o Cavalieri fala que se eu fatiar paralelo a um plano, aqui ele vai usar o plano da mesa aqui do suporte, e der áreas, qualquer lugar que eu fatie sempre dê a mesma razão entre uma área e outra, sempre duas vezes maior, sempre três vezes maior, alguma coisa assim, eu posso afirmar que o volume nessa mesma proporção. Considerando as condições descritas, que estão erradas, né? Analise as assertivas a seguir e marque a única que está corretamente apresentada. Todas vão falar sobre essa razão. As áreas determinadas por qualquer secção plana paralela aos planos que contêm os sólidos, paralela aos planos que contêm os sólidos. Já ficou até estranho. Agora eu tô pensando para essa aqui, ó. Os planos que contêm os sólidos, eles não são contidos em um plano. Os sólidos são tridimensionais, né? Ele fala aqui, ó, se apoie no mesmo plano. Isso aí é um plano de apoio. Agora, plano contendo uma figura tridimensional, não consigo imaginar isso, mas o que ele quis dizer
que é paralela à mesa, paralela ao plano de apoio. Ele escreveu mal também, tá aí aberto se alguém discordar. Nem vi que ficou aqui, mas tá. As áreas determinadas por qualquer secção plana paralela aos planos que contêm os sólidos, que é suporte para os sólidos, são diretamente proporcionais. Com fator de proporcionalidade, falou qualquer facção está dando uma razão π, e consequentemente os volumes dos sólidos indicados são diretamente proporcionais a π. B. As áreas determinadas por qualquer secção plana paralela aos planos que contêm os sólidos são inversamente proporcionais. Isso aqui já vai, ó. É uma razão, então é diretamente. Quando ele falou razão, é direto proporcional. Isso aqui não faz sentido. Inversamente proporcionais, com fator de proporcionalidade invertida, então eles são inversamente proporcionais a π. Não existe isso, tá? Se eles são uma razão, é diretamente. Então é saber se vai tirar de qualquer jeito. O problema é a C e a D, ó. As áreas determinadas por qualquer secção plana paralela aos planos que contêm, que é de suporte ao sólido, porque um plano não contém sólido. Paralela ao plano de suporte, são iguais e, consequentemente, os volumes dos sólidos de casa são iguais. Isso se usa muito em demonstração, tipo de Cavalieri, tá? Você vai ver várias demonstrações aí mostrando que seriam iguais, mas se essa ou a ampulheta tivesse virada, essa anticlipsia fosse a de cima, com uma esfera nesse formato, com a semisfera assim, ou com a semisfera virada com o círculo maior para cima, aí daria igual. Eu vou te mostrar já já isso. E D. As áreas determinadas por qualquer secção plana paralela aos planos que contêm os sólidos são distintas, e, consequentemente, os volumes dos sólidos indicados são distintos, que seria o gabarito correto, já relevando que ele não explicou direito o que era a anticlepsida, e talvez tenha até usado o termo errado. Então tá, o desenho que ele indicou foi esse. Eu vou usar primeiro esse, para mostrar que se o desenho fosse realmente esse aqui, o gabarito tinha que ser D de dado. E é fácil mostrar, esse é mais fácil. Se eu fatiar, eu vou pegar uma fatia qualquer aqui, fazer de azul, que eu acho que vai ficar muito apagado. Não, tá bom. E fatia aqui, ó, passei a faca. Aí aqui vai ficar uma circunferência com um raio menor que eu vou chamar de Rzinho. E aqui, sabendo que eu tenho que remover o cone, né? Vai ficar uma circunferência removendo essa circunferência interna aqui que eu fatiei do cone, que está oca. E tem raio Rzinho. E aqui até podia gerar alguma dúvida se tem alguma proporção, mas eu já te mostro que se eu pegar a fatia mais em cima, se eu pegar bem em cima, aqui quase no topo, você vai ter uma área gigante da anticlepsidra, porque é toda essa parte de fora aqui, ó, tirando essa circunferenciazinha do cone, pequenininha, e aqui vai ter uma área quase tendendo a zero. Por quê? Porque está quase no topo dessa semisfera, é uma área pequenininha. Então, com certeza, essa área é diferente dessa. Basta pegar para o topo. Aqui no topo, ó, tem a circunferência máxima, porque o cone só chega aqui no vértice aqui. E aqui no topo tem a circunferência mínima. É zero a área aqui. Aqui a área é máxima, é a área πr quadrado. Então, não há razão de proporção, já que se eu pego uma fatia no topo, eu tenho a área máxima e aqui a área zero, a área nula, e aqui a área πr quadrado, onde é r ao quadrado. Porque seria tudo, porque o cone, aqui não removo nada, porque só está o vértice dele aqui. E à medida que eu vou aumentando, abaixando aqui, essa área vai crescendo e essa aqui vai diminuindo. Talvez um ponto médio elas se igualem, mas no resto tudo elas são diferentes, elas são inversamente proporcionais. Então, o princípio Cavalieri aqui desse desenho mostraria a letra D, que diz: as áreas determinadas por qualquer secção plana paralela aos planos que contêm os sólidos não são distintas, seria paralelas aos planos que apoiam os sólidos, tá? Tem isso ainda que tá, que eu não sei como seria um plano que contém sólido. São distintas e, consequentemente, os volumes sólidos de cada são distintos. É isso que você provaria aqui. Letra D. Fazendo vista grossa para os demais erros. A questão tá bizarra, tá? Para mim, tinha que ser anulada, tá? Fazendo vista grossa para todos os erros, ainda ficaria a letra D e o gabarito oficial tá C. Por quê? O examinador queria usar o princípio que é eu pegar essa esfera. Agora eu vou mostrar como que chega na letra C, que eu acho que é a parte mais interessante. E vai que eles resolvem fazer com umas questões melhor preparadas, mais bem preparadas, com um examinador mais atencioso, talvez com mais tempo, sem fazer com pressa, sei lá o que aconteceu aqui,
que pegou até questões difíceis, parece que é algum cara, parece que é alguém, uma pessoa, não falou cara, parece uma mulher, uma professora, mas enfim, que entenda, parece que até entende, porque as questões de 2024/2 são puxadas em matemática. Mas aqui houve, espero eu que tenha sido distração. Porque se eu pegar agora a esfera, agora vamos para a parte interessante, como eu acho que o examinador queria que essa questão tivesse sido. Essa semisfera e invertê-la, esse é outro igualzinho, eu podia inverter essa aqui, pegar o cone virado para baixo. Tanto faz, daria certo também. Vou pegar a esfera e vou colocar ela assim, ó, com a circunferência máxima virada para cima. Mesmo plano aqui. Aí aqui eu vou ter a circunferência máxima da semisfera. Aqui o centro dela, então aqui é R, né? Aqui é R. Tá? E agora? Vamos agora fosse uma questão séria, bem feita, tivesse bem acabadinha, tudo explicado direitinho. Vamos supor que no seu vestibular vem uma questão difícil e só você vai aceitar que você vê essa aula, viu essa explicação que eu vou dar agora. Como que eu provaria? Aí como que eu faria? Como que seria? Aí se tivesse assim, agora seria a letra C. Como que eu provo que seria a letra C? Como que eu mostro para qualquer plano que eu pegar paralelo à mesa, ao suporte, as áreas dão iguais. A área da anticlepsidra, que eu estou removendo o cone, e a área da fatia que eu vou tirar da semi-esfera. Tá? Vou fazer aqui a fatia, ó. Vou cortar os dois. E aí o que, que eu tenho aqui? Vou fazer primeiro da esfera, que ela é mais fácil de ver, menos difícil, digamos assim. Eu tenho essa área aqui, que eu quero comparar com essa área, lembrando que essa área é essa circunferência removendo, a anticlepsida remove o cone de dentro. Essa parte aqui é oca e a parte pintada é só essa de fora aqui, ó. Então, você observa, agora vamos olhar de cima. Imagina que você está de drone, um drone voando aqui sobre essas duas figuras, você olhou por cima. Se você olhar por cima dessa fatia, você vai ver aqui um círculo, né, que é isso aqui. E esse raio aqui, ó, eu vou chamar de Rzinho. Daqui a pouco a gente vai deduzir esse Rzinho. Já, se você olha esse aqui de cima, você tem um círculo grandão de raio Rzão. Quero trocar a cor aqui. Esse que é o círculo do cilindro. Tá? E dentro eu tenho que remover um círculo menor verdinho. Ó. Tá olhando de cima? Você vai ver essa circunferência aqui tá oco. Então, é uma coroa circular, ó. Sendo que esse raio maior, daqui até aqui, é o Rzão, que é o raio do cilindro. E esse R menor aqui, ó, eu vou chamar de Rzinho. Não é o mesmo Rzinho que esse necessariamente, tá? Eu vou chamar de Rzinho. Tá? Eu vou deduzir o valor de Rzinho. Cada um é o seu Rzinho aí, tá? Eu vou chamar de Rzinho da esfera. Vou chamar de RE. Vou chamar de Rzinho, não colocou muita letra, não, vou confundir. Beleza, e vou dizer, né, o plano tem que ser paralelos, uma paralela à outra. Né? Que esses planos estão a uma certa altura genérica aqui do plano, que eu cortei paralelo, vou chamar de H essa altura aqui. Fechou? H, essa altura que eles estão da mesa. Esse plano, que tem que ser na mesma altura. E eu olho, comparo as áreas. Vamos fazer da esfera, que é mais fácil, menos difícil. Eu vou pegar aqui, como que eu vou achar esse Rzinho da esfera? Eu vou formar um triângulo aqui, ó. Tá? Na verdade, não é esse que eu quero, não. Vou fazer esse aqui de cima, ó. Tá? Por quê? Porque esse medida que sai do centro e encosta na esfera é Rzão. Que sai do centro da semisfera, da esfera, né? Que se ele fosse completo.
e viria até a borda. Então, esse é o Rzão. Esse pedaço eu chamei de Rzinho, e esse aqui, ó, se tudo daqui até aqui, se daqui até aqui é H, que é essa altura, e daqui até aqui é Rzão, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui é Rzão, tudo menos H. Por Pitágoras, eu vou achar Rzinho, vai ficar R, ó, aqui é o 90 graus, ó. Então, Rzão ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a Rzão menos H ao quadrado, que é um cateto, mais o Rzinho ao quadrado, que é o outro cateto, né? Isolo o Rzinho ao quadrado, vai ficar Rzão ao quadrado menos, tudo isso aqui vai para o lado de lá, Rzão menos Hzinho ao quadrado. E eu já percebi, por isso eu não vou fazer, eu poderia até desenvolver isso aqui, não precisa desenvolver, se desenvolver dá para simplificar, mas não é necessário. Isso aqui já vai ser suficiente para provar que são áreas iguais, essa área rosa, o roxo, quando você pensar, e essa área aqui da coroa circular são iguais, você vai ver. Então, como essa área é um círculo, ela é dada por πr, nesse caso rzinho, ao quadrado. Então, essa área vai ser π, que multiplica tudo isso aqui, ó, que já está rzinho ao quadrado, que é o rzão menos o rzão menos h ao quadrado. Vou colocar um colchete aqui, para ficar mais claro. Guarda. Esse é o valor, pode simplificar? Pode, mas não é necessário. Esse é o valor da área da secção que ele pediu para usar o Pico Cavalieri. Fatiei, e essa é uma área... Ó, por que eu peguei um H qualquer? Porque desse jeito eu provo para qualquer fatia, em qualquer H que eu fizer, porque eu fiz um H genérico. Então, como eu estou escrevendo essa área em função do H, isso aqui é um menos, né? Para qualquer H que eu pegar, eu tenho o valor da área. Então, isso aqui aprenda. Se eu quero provar algo, demonstrar algo para qualquer valor de H, pega um valor genérico, não tenha nada de especial, não pegue o topo, não pegue a base, pegue no meião, não no centro também, pegue em qualquer lugar aleatório, que não seja o centrão, ou em cima ou embaixo, que são lugares que vão te dar tendência a pensar em coisas que não são, a princípio, verdadeiras sempre. Pega um valor genéricozão no meio, dá uma altura H, pode se assumir qualquer valor, e prove com esse H, porque aí você provou que para qualquer H que eu pegar vai dar igual. Olha só. Agora vamos fazer isso aqui que é um pouco mais difícil. Bom, essa aqui é a área toda, é uma coroa circular, né? Então essa área vai ser, eu pego a área grandona, que é πr ao quadrado, e vou tirar a área menor, que é π, que é essa verde, πr ao quadrado. Novamente, o que eu preciso achar é o rzinho. Vou fazer aqui, tá? O rzinho. Deixa lá para ficar mais claro de olhar aqui. Como que eu acho Rzinho? De novo, fazer Pitágoras. Olha esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Um cateto é o Rzinho. Esse cateto aqui, ó, tudo é Rzão, aqui é H, então ele é Rzão menos Hzinho. E esse cateto, ah, não, vou fazer diferente. Olha só, olha que interessante. Aqui tem uma coisa, tem um tchan a mais, ó, mais uma coisa. Como que eu vou descobrir sem precisar fazer Pitágoras aqui? Olha esse triângulo aqui, que é semelhante a esse pequeno que eu desenhei primeiro. Por quê? Isso aqui é paralelo a essa base aqui. Esse lado dele mede R, concorda que é o raio do cilindro, e essa altura mede R, porque a altura do cilindro é R, foi dada na questão. Então, ele é isósceles. Portanto, esse ângulo é 45, esse é 45, e esse lado é igual a esse. Como esse triângulo laranja é semelhante, ele tem esse lado igual a esse. Percebe? Esse lado é igual a esse. Então, eu posso falar, cadê? Que esse aqui é Rzinho. É isso que eu queria? É, que Rzinho é Rzão menos H, que isso aqui é Rzão menos H, esse é o Rzinho, mas como ele é esse laranja é semelhante ao azul, os dois catetos têm que ser iguais, como esse cateto é o Rzinho, que é esse aqui, e esse cateto é o Rzão menos H, eu posso falar que o Rzinho é o Rzão menos H. Vamos colocar aqui, ó, vou fazer aqui mesmo que vai caber. Rzinho, não, vou fazer ali que está mais perto do desenho, dá para ver o desenho ao mesmo tempo, ó. Então, eu estou olhando esse triângulo laranja, isso aqui é Rzão menos H, isso aqui é Rzinho, e eu sei que eles são iguais porque ele é semelhante a esse triângulo aqui, que é isósceles, um triângulo retângulo isósceles. Então, eu posso falar que o Rzinho é igual a Rzão menos H.
Substituindo aqui, ó, nesse Rzinho, eu vou ter que o A, eu vou colocar o π em evidência, vai ser o Rzão ao quadrado menos o Rzinho ao quadrado, que é quem? Rzão menos Hzinho ao quadrado. E aqui eu ponho colchete. Ó, ó, olha só. A área deu igualzinha em função de RH. O R eu sei que é igual, Rzão. Os Rzinhos não eram iguais, tá? Esse aqui é o Rzinho da esfera, da fatia da esfera. Esse aqui é um Rzinho da fatia do cone. Esse Rzinho não é igual a esse, tá? Se eu quiser colocar, esse aqui seria Rzinho do cone. Esse aqui seria Rzinho da esfera, né? Esse aqui que eu achei é o Rzinho da esfera, né? Que depois sumiu, aqui é o Rzinho da esfera. Esse aqui é o Rzinho do cone, tanto que eles não têm o mesmo valor. Esse aqui mede Rzinho mede isso aqui, esse aqui é o Rzinho mede Rzão menos Hzinho. Mas no final, a área da fatia paralela ao plano de suporte dá igual. E aí, pelo princípio de Cavalieri, eu teria as áreas determinadas por qualquer secção plana paralela aos planos que se apoiam os sólidos são iguais. E, consequentemente, os volumes dos sólidos indicados são iguais. Então, se ele estivesse virado para cima, eu podia usar o princípio de Cavalieri. Tá? O engraçado é que eu só mudei ela de posição, né? Mas eu não consigo usar. Então, assim, os volumes são iguais, mas eu consigo usar o princípio Cavalieri se eu inverter. As áreas determinadas por plano de secção plana para os planos que contêm os sólidos. O que eu disse agora é o seguinte: mesmo desse jeito, se eu só inverti ela e virei para cima, realmente eu posso afirmar que os volumes são iguais. Mas eu não posso afirmar que as áreas determinadas por qualquer secção plana paralela aos planos que contém, primeiro plano que contém o sólido, para mim não faz sentido. Alguém me explica aí para começar o debate, tá? Plano que contém sólido. O sólido, ele excede um plano, ele é tridimensional. Como tem um plano que contém o sólido? Coloca uma esfera dentro de um plano. Você achatou ela, você planificou ela, ela deixou de ser um sólido, né? Uma figura 3D. Se ele usar o plano de suporte, você só consegue usar o princípio Cavalieri se inverter. E aí você prova pelo princípio Cavalieri que elas têm volumes iguais. Então, assim ou assim, elas têm volumes iguais, mas eu só consigo mostrar que tem planos paralelos de mesma área se ela tivesse invertida. Tá? Então, a D também estaria errada, né? Eu falei que a D seria correta. As áreas determinadas por qualquer secção plana paralela aos planos que contêm os sólidos são distintas. E, consequentemente, os volumes são distintos. Eu acho que o princípio Cavalieri não permite essa conclusão, porque ele só diz que se tiver uma razão, aí eu posso falar que tem uma razão. Mas se não tiver uma razão, ele não fala que então eles não têm semelhança. Então, eu retiro que o D seria correto desse jeito aqui. Porque o princípio Cavalieri não permite que eu tome essa conclusão. Ele só fala assim, ó, se tiver uma razão, então os volumes das áreas fatiadas paralelas ao mesmo plano, então vai ter uma razão dos volumes, a mesma para o volume. Ele não fala que se não encontrar uma razão, então eles não têm volumes iguais, volumes são diferentes. Isso não é, pelo que eu entendi, não é princípio Cavalieri, né? Não é uma afirmação do princípio Cavalieri. Porque você não encontrou, então, se tiver, então tá. Se você não encontrou, eu não posso falar nada. Tá? Então, para mim, se você procurar princípio Cavalieri, vai ter a figura desenhada, a anticlipsida inteira, com a esfera inteira, né? Então, se ele desenhou essa anticlipsida só a parte de baixo, a esfera tinha que ter só a parte de baixo com a base virada aqui. Porque aqui, se você usar o princípio Cavalieri e cortar, e ele não fala aqui, ó, esses dois sólidos são tais, que todo plano secante a eles, paralelo a um plano dado, então, ó, se eu pego planos secantes e paralelos a um plano dado. Então, eu pegar um plano secante a eles, que corte os dois, esse plano que cortou os dois, então tem que ser aqui, é o mesmo plano, né? Aqui eu peguei esse plano aqui, ó, fatiei os dois. Aqui eu peguei esse plano aqui, eu fatiei os dois. Então, eu pego um plano que seja paralelo ao plano, ó, para um plano dado, e aí o plano dado aqui ele pegou um plano que contém o sólido, não, tinha que ser o plano de suporte. Se eu uso aqui o princípio Cavalieri, não dá certo, você não encontra a proporção.
Mas isso garante que eles são volumes distintos? Não, não garante nada. Agora, se você pega e planos, sempre você pega planos para um plano dado e sempre dá áreas que têm uma razão de semelhança, razão de proporção, então os volumes têm essa mesma razão. Então, com esse desenho, você prova para o Cavalieri, supondo planos paralelos ao plano, e com esse tipo de desenho, que os volumes são iguais. E aí a letra C seria a verdadeira como gabarito oficial. A letra D não tem como ser gabarito oficial. Eu achei que podia ser trocar para D, mas não dá. O Cavalieri não afirma que se não são proporcionais, então são volumes distintos. Ele não afirma isso. Ele só afirma algo se for proporcional. Se for proporcional, não afirma nada. Ele fala assim, ó, eu me abstenho, lavo minhas mãos. Não sei o que acontece. Entendeu? Então, não tem uma razão π, então a A está fora. Seria C se o desenho tivesse assim. Mas há um problema que o desenho que eu falou colocou a esfera deitada, o que não permite você usar o Cavalieri, a esfera com a base dela sobre a mesa, e ainda não afirmo, ainda usou anticlepsidra para uma figura que não é pelo menos a que você encontra na internet, ou se ela pudesse ser as duas, então ficou ambíguo, e ainda não afirma que a anticlepsidra é removendo o cone, ele só fala que tem o cone e a circunferência. Então essa questão está super furada, tá? Tinha que melhorar muito, corrigir muita coisa para chegar no C, tá? Que é o que o examinador queria, que é o gabarito. Seria essa resolução aqui, ó. Mas ela está toda mal escrita, então ela tinha sim que ser anulada. Não foi porque eu acho que estava tão complicada que ninguém foi atrás de ver.